5 anos após enterrar o amor da minha vida, eu voltei ao túmulo dela achando que só encontraria saudade. Mas encontrei um segredo que mudou tudo. Eu já conhecia aquele caminho de cor. O portão do cemitério, o cheiro de flores murchas misturado com vela apagada. O silêncio respeitoso que só é quebrado pelo som distante de passos lentos. 5 anos. Parece muito quando a gente fala, mas para quem perdeu alguém de verdade, é como se fosse ontem. O tempo passa no calendário, mas o coração fica parado no mesmo dia. Era 12 de dezembro. Eu nunca faltei nesse dia. Aniversário da morte dela. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Não sou homem de muitas palavras com Deus, mas sempre acreditei que algumas datas carregam um peso diferente. Aquela, para mim, sempre carregou. Antes de eu continuar, deixa eu te pedir uma coisa simples. Me conta aí de que cidade você está me ouvindo agora e como anda o seu coração hoje. Às vezes a gente se sente sozinho até para sentir dor. Eu levei as flores que ela gostava, brancas, simples, sem exagero. Minha esposa nunca foi de ostentação, mesmo tendo tudo para ser. Mulher de alma bonita, dessas que não levantam a voz, mas deixam marca por onde passam. Eu me ajoelhei diante do túmulo, passei a mão pelo mármore frio e sussurrei, como sempre fazia. Vim te ver de novo, como prometi. Foi então que eu ouvi o choro. Não era aquele choro contido de quem vem rápido e vai embora. Era um choro fundo, de soluço, de dor antiga. Levantei os olhos e vi uma jovem ajoelhada do outro lado da lápide, abraçada à pedra como se estivesse segurando alguém vivo. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Roupa simples, cabelo preso de qualquer jeito, o rosto inchado de tanto chorar. Aquilo me incomodou. Não por ciúme, não por raiva, mas por estranheza. Eu conhecia quase todo mundo que vinha ali. Amigos, parentes, gente do trabalho. Aquela moça eu nunca tinha visto. Fiquei ali parado alguns segundos sem saber se me aproximava. Respeito o luto dos outros, porque sei como dói quando alguém invade o nosso. Mas algo me puxou. Um aperto no peito, como se aquela cena tivesse sido colocada ali para mim. Cheguei devagar. Com licença. Eu disse com a voz baixa. Você conhecia ela? A jovem levantou o rosto devagar. Os olhos vermelhos encontraram os meus. E ali eu vi algo que não sei explicar direito. Não era só tristeza. Era carência. Era abandono. Era saudade de algo que ela nunca teve. Ela respirou fundo antes de responder. Eu vim conhecer minha irmã, mesmo que seja tarde. A palavra irmã bateu em mim como um empurrão no escuro. Irmã? Eu repeti, sentindo a boca secar. Sim, ela disse, limpando o rosto com a manga da blusa. Irmã por parte de pai. Naquele instante, tudo ao redor pareceu perder o som. Eu ouvi, mas não entendi. Ou talvez tenha entendido rápido demais e meu corpo não acompanhou. Isso não é possível, eu murmurei. Ela era filha única. A jovem balançou a cabeça com tristeza. Para a sociedade, sim. Para a família dele também. Mas eu existo. Ela se levantou com dificuldade, como se o corpo pesasse mais do que devia. Estendeu a mão. Meu nome é Maíra. Eu apertei a mão dela sem força. Eu sou o marido dela. Os olhos de Maíra se encheram de lágrimas de novo. Eu sei quem o senhor é. Ela disse. Eu vi fotos. Ouvi histórias. Sempre soube da existência dela. Mas nunca pude chegar perto. Sentamos num banco de pedra ali perto. O cemitério, que sempre foi lugar de silêncio para mim, virou palco de uma revelação que eu nunca imaginei viver. Maíra me contou aos poucos, como se tivesse medo de falar alto demais e alguém arrancar aquela verdade da boca dela. Disse que o pai teve um relacionamento fora do casamento, que quando descobriu que ela tinha nascido, decidiu esconder tudo. Pagava as contas, ajudava de longe, mas nunca permitiu que ela se aproximasse da outra família. Ele dizia que era para evitar escândalo, ela falou, que eu precisava entender meu lugar. Ela cresceu sabendo que tinha uma irmã rica, respeitada, perfeita. Cresceu vendo de longe uma vida que nunca seria dela, e agora, só depois da morte do pai, teve coragem de vir ali. Eu só queria... A voz dela falhou. Queria olhar para ela uma vez.
Nem que fosse assim. Eu senti um nó na garganta. 5 anos de casamento. 5 anos de intimidade, de confidências, de noites longas conversando sobre tudo. E nunca minha esposa me falou nada. Ela sabia de você? Perguntei com medo da resposta. Maíra abaixou a cabeça e abriu a bolsa. Tirou um papel dobrado já amassado pelo tempo e pelo manuseio nervoso. Sabia, ela disse. E deixou isso comigo, antes de morrer. Meu coração disparou. Ela colocou o papel na minha mão. Era um bilhete curto, mas inconfundível. A letra era dela. Eu reconheceria em qualquer lugar. A data escrita no canto, 12/12. Eu ainda não li. Só segurei aquele papel como quem segura uma bomba prestes a explodir. Ali, diante do túmulo da mulher que eu amei, eu percebi que minha história não estava apenas voltando ao passado. Ela estava sendo reescrita. E você, me diz com sinceridade, se estivesse no meu lugar, teria coragem de ler esse bilhete naquele momento? Ou teria guardado para depois? Porque o que vinha a seguir não só mudaria a minha visão sobre a mulher que eu perdi, como me colocaria diante de uma escolha que eu jamais pensei enfrentar. E é isso que eu te conto na próxima parte. Eu fiquei ali sentado com aquele bilhete fechado na mão, sentindo o papel pesar mais do que devia. Não era só um pedaço de papel. Era a prova de que minha esposa tinha vivido uma dor sozinha, em silêncio, enquanto eu achava que conhecia cada pedaço dela. Respirei fundo antes de abrir. A letra era firme, como sempre foi. Poucas linhas, diretas, do jeito dela. Se você estiver lendo isso, é porque Maíra criou coragem. Eu nunca consegui. Perdoa meu silêncio. Protege ela. Protege o filho dela. A vida vai cobrar de quem nos separou. Minhas mãos começaram a tremer. Aquilo não era um pedido qualquer. Era quase uma confissão tardia. Um último gesto de amor vindo de alguém que eu achava que já tinha me contado tudo. Levantei os olhos e vi Maíra me observando apreensiva, como quem espera uma sentença. Ela escreveu isso antes de morrer? Perguntei. Sim, Maíra respondeu. Poucos meses antes. Pediu para uma enfermeira me entregar se um dia eu viesse aqui. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio pesado, cheio de coisa não dita. Eu sentia raiva do pai delas, sentia tristeza pela minha esposa e, ao mesmo tempo, um estranho impulso de proteger aquela jovem que eu tinha acabado de conhecer. Você mora onde, Maíra? Perguntei. Na Vila Santa Rita, ela respondeu. Num quartinho nos fundos da casa de uma senhora. É o que deu para arrumar depois que meu pai morreu. Ela respirou fundo antes de continuar, como se estivesse cansada até de existir. Eu perdi minha mãe faz 8 anos. Depois disso, ele virou tudo que eu tinha, mesmo sendo ausente. Quando ele morreu, fiquei eu e meu filho. Só nós dois. Seu filho, eu falei, engolindo seco. Quantos anos ele tem? 3. O nome dele é Bento. Quando ela falou o nome do menino, algo mudou no rosto dela. Um brilho misturado com medo, amor puro, mas carregado de pavor. E essa doença? Comecei sem saber direito como tocar no assunto. Maíra abriu a bolsa de novo, tirou exames, laudos, receitas. Insuficiência cardíaca avançada, ela disse, sem rodeio. Estou na fila do transplante há 2 anos. Meu coração está falhando, literalmente. Ela falou aquilo com uma calma que me deu mais medo do que se estivesse chorando. Os médicos dizem que é raro, que não tem tratamento que resolva. Ou aparece um coração, ou eu não sei quanto tempo tenho. Eu fechei os olhos por um instante. O cemitério, o bilhete, a doença. Tudo parecia se empilhar rápido demais. E o Bento? Foi a única coisa que consegui perguntar. Maíra deu um meio sorriso triste. É por ele que eu ainda levanto da cama todo dia. Mas eu morro de medo. De ele crescer sem lembrar do meu rosto. Aquilo me atingiu em cheio. Eu conhecia esse medo. Conhecia a sensação de ver alguém partir e ficar com perguntas sem resposta. Você tem alguém que te ajude? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Só eu e ele. Sempre foi assim. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas secas se arrastarem pelo chão. Olhei de novo para o túmulo da minha esposa. Pela primeira vez em 5 anos, eu não senti sua saudade.
Senti que ela ainda estava agindo na minha vida, mesmo depois de morta. Maíra, eu disse, escolhendo bem as palavras. Eu não sei o que tudo isso significa ainda, mas eu não vou fingir que não ouvi, nem que não vi. Ela me olhou com desconfiança, acostumada a promessas vazias. Eu não quero dinheiro, ela respondeu rápido. Não quero nada que não seja justo. Eu sei, falei. Eu também não estou falando de dinheiro. Estou falando de presença, de ajuda, do que der para fazer. Ela ficou em silêncio. Depois respirou fundo. Eu tenho medo, confessou. Medo de me aproximar e perder tudo de novo. Eu entendi aquele medo melhor do que gostaria. Medo faz parte, respondi. Mas ignorar às vezes custa mais caro. Nos levantamos. Antes de ir embora, Maíra tocou mais uma vez na lápide da irmã. Eu prometi que viria, ela disse em voz baixa. Agora posso ir em paz. Enquanto caminhávamos para fora do cemitério, eu percebi uma coisa simples e assustadora. Eu tinha ido ali só para cumprir um ritual. E estava saindo com uma responsabilidade que eu nunca pedi, mas também não consegui recusar. E se essa história já está mexendo com você, fica comigo. Porque o que acontece a partir daqui não muda só a vida dela. Muda a minha de um jeito que eu jamais imaginei. Eu tentei voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido. Tentei. Voltei para casa, preparei um café forte, sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para a televisão desligada, como se a resposta estivesse ali. Mas a verdade é que desde o cemitério, alguma coisa tinha saído do lugar dentro de mim. O bilhete da minha esposa não saía da minha cabeça. Aquela frase martelava sem parar. Protege ela, protege o filho dela. Não era uma sugestão, era um pedido. E quem ama de verdade não ignora um pedido desses, nem depois da morte. Naquela noite, quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Maíra chorando diante do túmulo. Via o olhar cansado, mas firme. E, principalmente, via o medo escondido por trás da coragem. No dia seguinte, decidi procurá-la. Peguei o endereço que ela tinha me passado e segui até a Vila Santa Rita. Um bairro simples, de ruas estreitas, casas grudadas umas nas outras, roupa estendida nos varais e crianças brincando descalças na calçada. Eu estacionei o carro e fiquei alguns segundos dentro dele, respirando fundo. Não por preconceito, por respeito. Eu sabia que estava entrando num mundo que não era o meu. Bati palmas no portão de ferro enferrujado. Demorou um pouco, mas Maíra apareceu. Ela parecia surpresa. "O senhor aqui?" Eu disse que não ia fingir que não ouvi. Respondi. "Posso entrar?" Ela hesitou por um instante, depois abriu o portão. O lugar era pequeno, um quarto, uma cozinha apertada e um banheiro que mal dava para virar. Mas tudo estava limpo, organizado. Havia brinquedos no canto da sala e um colchão estendido no chão. "O Bento está dormindo", ela falou em voz baixa. Eu assenti. Eu não vim atrapalhar, vim conversar. Sentamos à mesa simples da cozinha. Maíra cruzou os braços, numa defesa quase automática. "Eu pensei muito depois de ontem", eu comecei. "E cheguei à conclusão de que não dá para voltar atrás como se nada tivesse acontecido." "Eu não quero caridade", ela repetiu, firme. "Eu também não quero dar", respondi. "Quero ajudar do jeito certo." Ela me olhou desconfiada. O jeito certo geralmente não chega até gente como eu. Aquilo doeu mais do que eu esperava. "Talvez não tenha chegado até agora", falei. "Mas isso não quer dizer que nunca chegue." O silêncio se instalou de novo. Foi quebrado por um barulho vindo do quarto. "Mamãe?" Maíra se levantou rápido. "É o Bento." O menino apareceu na porta, esfregando os olhos, cabelo bagunçado, segurando um carrinho quebrado. Me olhou de cima a baixo, curioso. "Quem é?" ele perguntou. Maíra engoliu seco. "Um amigo." Eu me abaixei na altura dele. "Oi, campeão, tudo bem?" Ele não respondeu. Só me analisou por alguns segundos e depois estendeu o carrinho. Quebrou. Peguei o brinquedo na mão. A gente dá um jeito. Não sei explicar, mas naquele instante algo se encaixou. Um gesto simples, mas que me atravessou. Nos dias seguintes, comecei a aparecer com mais frequência. Não todos os dias, para não invadir.
mas o suficiente para ajudar no que dava. Levar Maíra a consultas, buscar remédios, resolver papelada, orientar sobre benefícios que ela nem sabia que existiam. Ela resistia, sempre. Eu dou conta, dizia. Ninguém dá conta sozinho o tempo todo, eu respondia. Aos poucos, a resistência virou confiança cautelosa. Conhecia a rotina dura dela. Acordar cedo, preparar o filho, lidar com o cansaço constante da doença, sorrir mesmo com falta de ar. Vi o quanto ela se esforçava para Bento não perceber a gravidade da situação. E Bento? Bento começou a se aproximar sem pedir licença. Sentava perto de mim, puxava minha mão, mostrava os desenhos. Um dia, sem perceber, ele subiu no meu colo. Aquilo me deu medo. Medo de me apegar, medo de perder. Medo de estar ocupando um lugar que não era meu. Uma noite, enquanto eu ajudava Maíra a organizar uns papéis, ela me encarou sério. Por que você está fazendo isso? Porque alguém fez isso por mim um dia, respondi, sem pensar muito. Não é verdade, ela insistiu. Tem algo mais. Eu respirei fundo. Tem. Eu amei sua irmã. E amar alguém de verdade não acaba quando a pessoa morre. Ela baixou os olhos. Eu não quero ser sombra de ninguém. Você não é, eu disse com firmeza. Você é a história que foi escondida. Naquela noite, quando fui embora, senti algo que não sentia há anos. A sensação de que minha vida estava mudando de rota. Mas nem tudo que muda vem em paz. Porque enquanto eu começava a me envolver, alguém observava de longe e não estava disposto a deixar o passado permanecer enterrado. Não demorou para o passado resolver bater a porta, e quando ele bate, não pede licença. Eu comecei a perceber que algo estava errado numa manhã simples, dessas que parecem iguais a todas as outras. Estava levando Maíra para uma consulta quando notei um carro preto nos seguindo desde a saída da Vila Santa Rita. Não era paranoia. Em cada esquina, ele continuava lá. Quando estacionamos em frente ao hospital, o carro parou do outro lado da rua. Ninguém desceu, só ficou. Maíra percebeu meu olhar inquieto. Aconteceu alguma coisa? Nada, menti. Coisa da minha cabeça, mas não era. Naquela mesma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Senhor Augusto? A voz feminina era firme, fria, educada demais. Aqui é a doutora Soraya Montenegro. Precisamos conversar. O sobrenome soou como um sino de alerta. Eu já tinha ouvido antes, mesmo sem saber de onde. Sobre o quê? Perguntei. Sobre a jovem que o senhor anda acompanhando. Ela respondeu. E sobre um assunto de família que não deveria estar sendo reaberto. Marcamos um encontro no dia seguinte, num café elegante do centro. Quando cheguei, ela já estava sentada, impecável. Mulher de postura ereta, cabelo perfeitamente arrumado, roupas caras sem exagero. Aquelas pessoas que entram num lugar e todo mundo sente. Obrigada por vir, ela disse, estendendo a mão. Imagino que esteja confuso. Confuso não, respondi. Preocupado. Ela sorriu de lado. Maíra sempre foi motivo de preocupação. Para quem não entende limites. Respirei fundo. Ela é irmã da minha esposa. Não oficialmente, ela corrigiu. E nunca será. Ali eu entendi com quem estava lidando. O que a senhora quer? Perguntei direto. Soraya cruzou as pernas com calma. Quero evitar escândalos desnecessários. Essa menina cresceu com ajuda suficiente. Agora está se aproveitando de uma tragédia para criar uma história que não lhe pertence. Ela está doente, retruquei. Gravemente doente. Todos estamos, ela respondeu fria. Alguns só sabem usar isso melhor. Senti o sangue ferver. A senhora está ameaçando alguém? Não, ela sorriu. Estou orientando. Ela deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro tem uma quantia que garante silêncio, distância e conforto. O senhor é um homem sensato. Não vai se envolver numa história que pode acabar mal. Eu empurrei o envelope de volta. A senhora não conhece minha esposa, falei. E muito menos a mim. O sorriso dela sumiu. Conheço o suficiente para saber que ela também escolheu o silêncio, respondeu. Pense nisso. Saí dali com o estômago embrulhado. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti medo de verdade. Não por mim, por Maíra, por Bento. Na mesma noite, Maíra passou mal. Foi rápido. Falta de ar, tontura, o rosto pálido. Peguei Bento no colo e corremos para o hospital.
No meio do caminho, ela segurou meu braço com força. Se alguma coisa acontecer comigo, começou. Não vai, interrompi. Promete que não vai deixar ele sozinho? Eu engoli seco. Eu prometo. No hospital, ela foi levada às pressas. Bento ficou agarrado em mim, chorando, sem entender por que a mãe tinha sido arrancada dos braços dele. Enquanto esperávamos, um homem de terno apareceu. Não se apresentou, só deixou o recado. A doutora Soraya acha melhor o senhor se afastar, disse em tom baixo. Algumas portas se fecham rápido. Quando ele foi embora, eu entendi que aquela história tinha deixado de ser apenas sobre amor, luto e compaixão. Agora, era sobre escolha. Ou eu recuava, fingia que nada disso era comigo, ou enfrentava uma família poderosa, um sistema injusto e um passado que tentou apagar uma vida inteira. O corredor do hospital tinha um cheiro que eu aprendi a odiar. Desinfetante barato misturado com suor, ansiedade e café requentado. Era noite, mas parecia que o lugar não dormia nunca. Gente sentada no chão, encostada na parede, segurando sacolas, documentos, crianças no colo. Uma senhora rezava baixinho, outra discutia com a atendente porque não tinha senha. E um homem olhava para o vazio, como se tivesse deixado a alma em algum canto. Eu estava ali, com Bento grudado no meu peito, o rostinho dele molhado de lágrima, e a sensação de que eu tinha voltado 5 anos no tempo. A diferença é que, naquela época, eu estava perdendo a minha esposa. Agora eu estava tentando impedir que uma mãe fosse arrancada do filho. Ela vai ficar bem? Bento perguntou com a voz pequenininha. Eu engoli seco e fiz carinho no cabelo dele. Vai sim, campeão. A mamãe é forte. A verdade é que eu não tinha certeza de nada. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, uma médica saiu pela porta da emergência. Cabelo preso, olheiras profundas, jaleco amassado. Ela veio na minha direção com um olhar que misturava cansaço e firmeza. Você é familiar da Maíra? Perguntou já com a prancheta na mão. Aquela palavra familiar me pegou. Eu respirei fundo antes de responder. Eu sou alguém muito próximo. Estou com o filho dela. A médica olhou para Bento e suavizou o rosto por um segundo. Ela teve uma descompensação. O coração dela está muito fraco. Já estabilizamos, mas ela vai ficar em observação. Ela corre risco? Perguntei direto. A médica não fugiu. Corre, e corre faz tempo. Ela precisa de transplante. A fila é longa e, nesses casos, o tempo é cruel. Eu senti o estômago afundar. Ela está há 2 anos esperando, eu disse. Eu vi no prontuário. A médica respondeu. É um caso grave, mas eu preciso ser honesta. Não depende só de vontade. Depende de compatibilidade, de logística, de vaga, de 1000 coisas. Eu quis perguntar tudo, quis pedir um milagre, quis exigir justiça. Mas ali, naquele corredor, eu era só mais um homem com medo. Eu posso ver ela? Perguntei. Não agora. Ela está muito cansada, mas assim que der, eu aviso. Ela se afastou e eu fiquei com Bento no colo, andando de um lado para o outro como quem tenta acalmar o próprio coração. Eu sabia que não podia desabar. Bento tinha um jeito de olhar para mim como se eu fosse o chão onde ele podia pisar. Uma assistente social apareceu mais tarde. Uma mulher simples, olhar atento, um crachá pendurado no pescoço. Boa noite. O menino é filho da paciente? Perguntou. É, respondi. Ele está comigo porque ela entrou rápido. E o senhor é o quê dela? Ela insistiu, no tom certo de quem precisa registrar. Eu senti um nó. Eu sou amigo da família. A assistente social anotou algo e olhou para mim com seriedade. Olha, eu vou ser bem direta. Criança pequena no hospital, sem responsável legal presente, às vezes vira problema. O senhor tem algum documento que comprove que pode responder por ele? Eu congelei. Documento? Eu não tenho. Eu conheci a Maíra recentemente. Mas ela não tem ninguém, e ele não tem com quem ficar. A assistente social suspirou, como quem já viu essa história muitas vezes. Eu entendo, mas a gente precisa ter cuidado. Se aparecer alguém da família do pai, por exemplo, eu senti o sangue gelar. O pai do Bento não participa, respondi, firme. E a Maíra não tem ninguém além dele. A assistente social assentiu. Certo.
Por enquanto, fica aqui na sala de espera. Se alguém procurar, eu aviso. Fiquei ali, tentando respirar, quando vi, no fim do corredor, um homem de terno. O mesmo de antes. Ele não veio com pressa, veio com calma, como quem sabe que o mundo se abre para ele. Atrás dele vinha uma mulher. Alta, elegante, o rosto sério. Doutora Soraya Montenegro. A presença dela fez o ar ficar mais pesado. Bento se encolheu no meu colo, como se sentisse o perigo sem entender. Soraya parou a poucos passos de mim e olhou primeiro para Bento, depois para mim. Que cena bonita, ela disse, num tom que não tinha nada de bonito. O viúvo apaixonado bancando o Salvador. Eu levantei devagar, mantendo Bento perto de mim. O que a senhora está fazendo aqui? Soraya sorriu com frieza. Vim resolver um assunto. Esse hospital atende a família Montenegro há décadas. Eu tenho deveres. O homem do terno abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Senhor Augusto, ele falou, como se estivesse em audiência. Estamos aqui para formalizar uma notificação. Notificação de quê? Eu perguntei, já sentindo a raiva subir. Soraya apontou para o corredor da emergência. Maíra está internada, vulnerável. E existe uma tentativa clara de associação indevida ao nome da minha família e ao nome da sua falecida esposa. Isso não vai acontecer. Ela é irmã, eu disse, controlando a voz. Existe bilhete, existe história, existe verdade. Verdade? Soraya aproximou o rosto do meu. A verdade é o que se prova, meu senhor. E o que se prova é o que eu permito que exista. O homem do terno colocou um papel na minha frente. Esse documento solicita que qualquer informação sobre a paciente seja restrita e que terceiros não autorizados não tenham acesso, incluindo a permanência de menores desacompanhados sob responsabilidade desconhecida. Eu li por cima e senti o coração bater mais forte. Ela estava tentando me tirar dali, e pior, estava tentando criar um caminho para tirar Bento de mim. Isso é abuso, eu falei, a voz tremendo. É procedimento, Soraya respondeu. Você quer brincar de família? Brinque, mas não com o nosso sobrenome. Eu respirei fundo e olhei para Bento. Ele estava quieto demais, com os olhos arregalados, segurando minha camisa. Bento, eu disse baixinho, fica aqui pertinho de mim, tá? Ele assentiu, sem falar. Eu voltei meu olhar para Soraya. A senhora pode ter dinheiro, influência, advogado, mas a senhora não vai esmagar uma mãe doente e um menino de 3 anos só para manter uma imagem. O sorriso dela murchou por um segundo. Você não sabe com quem está mexendo. Talvez eu esteja começando a saber, eu respondi. Ela se virou para ir embora e lançou por cima do ombro. Amanhã você vai entender o tamanho do erro que está cometendo. Quando ela sumiu pelo corredor, minhas pernas ficaram bambas. A assistente social, que tinha observado de longe, se aproximou com cuidado. O senhor conhece essa mulher? Infelizmente agora conheço, respondi. A assistente social olhou para Bento e depois para mim, com expressão séria. Se ela tentar mexer com a guarda do menino, isso pode ficar feio, mas tem caminho legal, a gente pode orientar. Eu assenti, engolindo a seco. Na madrugada, finalmente me chamaram. A médica apareceu e me levou até uma porta. Você vai poder entrar um minutinho, ela disse. Só um? Ela está fraca. Entrei e vi Maíra deitada, pálida, com aparelhos, máscara de oxigênio, os olhos semiabertos. Quando ela me viu, tentou sorrir. Você trouxe o Bento? Ela sussurrou. Ele está lá fora, respondi, segurando a mão dela. Ele está bem. Mas Maíra... A Soraya veio aqui. O olhar dela escureceu. Eu sabia. Ela murmurou com a voz falhando. Eu sabia que ela não ia deixar. Escuta, eu disse aproximando meu rosto. Você não vai enfrentar isso sozinha. Eu não vou deixar. Os olhos dela se encheram. Por quê? Ela perguntou quase sem som. Por que você está fazendo isso? Eu hesitei só um instante. Porque eu prometi. E porque eu já não consigo mais ver você e o Bento como estranhos. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Se eu não voltar, ela começou. Não fala isso. Eu cortei, sentindo a garganta arder. Ela insistiu com uma coragem que me partiu. Promete que não vai deixar levarem ele.
promete. Eu encostei minha testa na mão dela. Eu prometo. Saí do quarto com o peito queimando. Voltei para a sala de espera e sentei com Bento encostado em mim, dormindo de exaustão. Aquelas palavras da Soraya ecoavam como ameaça. E eu percebi que, a partir daquele momento, eu não estava só tentando ajudar uma mulher doente. Eu estava entrando numa guerra por verdade, por dignidade e pela vida de um menino. Eu saí do hospital com o Bento no colo ainda de madrugada. Ele tinha dormido agarrado no meu pescoço, pesado de cansaço, com a respiração curta de quem chorou demais. Do lado de fora, o ar frio me bateu no rosto e eu senti que aquele vento não era só vento. Era aviso. Coloquei o menino no banco de trás do carro, ajeitei o cinto, cobri com a jaquetinha dele e fiquei alguns segundos parado com as mãos no volante, sem ligar o motor. Eu não estava cansado só no corpo, eu estava cansado na alma. E mesmo assim, uma certeza crescia dentro de mim. Eu não ia recuar, só que eu também não era ingênuo. Enfrentar gente como Soraya Montenegro não era bater boca em corredor de hospital. Era saber jogar do jeito certo, sem sujar as mãos, sem comprar briga errada, mas também sem baixar a cabeça. Quando cheguei em casa, deixei o Bento dormindo no sofá, com travesseiro e cobertor, e fui direto para a cozinha. Fiz café, mas nem senti o gosto. A cabeça já estava trabalhando em outra coisa. A primeira pessoa em quem pensei foi no Dr. Renato, um advogado amigo antigo da família, daqueles que não tem cara de vilão de novela nem de santo de altar. Só um homem correto, que conhece a vida como ela é. Liguei cedo, assim que o relógio marcou 7h30. Augusto? Ele atendeu com voz de sono. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, eu respondi. E eu preciso de você hoje, não amanhã. Hoje. Eu contei por alto, sem entrar em emoção demais, mas ele foi entendendo pelo meu tom. Você está dizendo que a sua esposa tinha uma irmã escondida? Ele perguntou, jamais acordado. Sim, e essa irmã está com insuficiência cardíaca, na fila do transplante há 2 anos, e tem um filho pequeno. E agora apareceu uma viúva poderosa, com um advogado, querendo apagar a história e tirar o menino do meu alcance. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz dele mudou. Tá. Primeiro, respira. Segundo, não discute mais com ninguém sem testemunha. Terceiro, a criança não pode ficar solta nessa história. A justiça não trabalha com sentimento, Augusto. Trabalha com papel. Eu sei. Respondi sentindo um peso. Mas o que eu faço? Hoje, agora. Você vai providenciar 3 coisas. Registro do que você viu no hospital, alguma prova do vínculo da mãe com você e um plano para a guarda provisória do menino caso ela piore. E outra coisa, ele fez uma pausa. A tal Soraya. Você sabe quem ela é de verdade? Viúva do pai dela. E provavelmente herdeira, controladora de patrimônio e, se for o que eu estou imaginando, dona de mais influência do que você imagina. A gente vai precisar de estratégia, não de coragem. Desliguei com o peito apertado, mas pelo menos com um caminho. Voltei para o hospital antes do meio-dia, dessa vez preparado. Levei documento, fui com postura calma e pedi para falar com a assistente social. Ela me recebeu meio desconfiada, mas quando eu disse que queria orientação formal e registrar tudo, ela mudou. O senhor está fazendo o correto, ela falou, mas eu vou ser bem transparente. Se tiver gente poderosa querendo interferir, o senhor precisa se proteger e proteger a mãe. Tudo tem que ser documentado. Ela me ajudou a registrar que eu estava acompanhando a paciente, que a criança estava sob meus cuidados naquele momento, e me orientou a procurar o conselho tutelar apenas se fosse necessário, para não transformar aquilo numa bola de neve desnecessária. Também sugeriu que eu pedisse a Maíra, assim que ela estivesse melhor, uma autorização por escrito para eu responder por Bento em emergências. Papel, sempre papel. Quando consegui ver Maíra, ela estava acordada, mais lúcida, mas com o rosto abatido. Ela tentou sorrir e não conseguiu. Desculpa, ela sussurrou. Eu puxei uma cadeira e me sentei perto. Para com isso. Você não tem que pedir desculpa por estar viva. Os olhos dela ficaram úmidos. Eu tô com vergonha, ela confessou. Você no meio disso tudo, por minha causa. Eu segurei a mão dela.
Maíra, eu preciso que você me escute com calma. A Soraya veio aqui ontem. Ela está tentando te apagar de novo. Maíra virou o rosto como se doesse até olhar. Ela sempre foi assim. Ela me odeia porque eu existo, porque eu sou prova viva do que o marido dela fez. E você não é culpada de nada, eu falei, firme. Ela respirou com dificuldade. Eu só queria conhecer minha irmã. Só isso. Aquela frase me cortou, porque eu imaginei minha esposa presa num silêncio parecido. Uma vida inteira sendo a esposa perfeita, guardando um segredo, sabendo que do outro lado existia uma menina proibida de existir. Eu falei com um advogado, eu disse, e eu preciso de uma coisa sua, para proteger o Bento caso aconteça qualquer coisa. Eu não gostei de falar caso aconteça, mas não tinha como fingir que a vida era leve. Maíra ficou tensa. Vão tirar ele de mim? Eu não vou deixar, eu respondi. Mas eu preciso que você me dê autorização para eu responder por ele. E, se você topar, a gente vai dar entrada num pedido de guarda provisória em situação de emergência, só para impedir qualquer golpe. Ela ficou alguns segundos em silêncio, respirando, lutando contra o orgulho. Eu não queria colocar você nisso. Ela murmurou. Você não colocou, eu respondi. Quem colocou foi o pai de vocês, quando decidiu esconder uma filha como se fosse vergonha. Quem colocou foi a Soraya, quando decidiu continuar o crime dele depois da morte. Maíra fechou os olhos e uma lágrima escorreu devagar. Tá, ela disse, quase sem voz. Eu assino. Eu senti um alívio triste, porque aquilo era sinal de confiança. Mas também era sinal de perigo. Na saída do quarto, dei de cara com um homem de terno no corredor. Não era o mesmo da noite anterior. Esse era mais velho, mais cínico, e me olhou como se eu fosse um problema a ser resolvido. Senhor Augusto, ele falou com um sorriso fino. A doutora Soraya pediu que eu entregasse um aviso. Eu não aceito recado, respondi. Não é recado. É realidade, ele disse, aproximando um pouco. A senhora Montenegro está disposta a evitar desgaste, mas não vai tolerar exposição. O senhor tem um nome a zelar, uma reputação, uma história, e está se misturando com complicações. Eu senti a raiva subir, mas não reagi com explosão. Renato tinha razão. Sem testemunha, sem controle, eu virava o errado. O senhor está me ameaçando? Perguntei, alto o suficiente para uma enfermeira perto ouvir. O homem sorriu, como quem percebeu meu jogo. De forma alguma, estou prevenindo. O mundo é duro com quem insiste em cavar buraco em terra de gente grande. Ele foi embora e eu fiquei parado, sentindo a mão suar. Eu queria ir atrás, queria gritar, mas me segurei. Respirei e fui até a recepção pedir informações sobre o prontuário e horários. Tudo com calma, tudo registrável. Naquele mesmo dia, eu decidi ir mais fundo. Se Soraya estava tão desesperada para apagar Maíra, tinha mais coisa por trás além de escândalo. Peguei o bilhete da minha esposa no bolso e olhei de novo. A data, o pedido, a palavra cobrar. Minha esposa não escrevia palavras ao vento. Se ela deixou aquilo, era porque sabia de algo. No fim da tarde, liguei para uma mulher chamada Dona Cida, que tinha sido funcionária da casa onde minha esposa cresceu. Eu lembrei dela porque minha esposa falava com carinho. A Cida me criou mais do que muita gente da família. Procurei o contato antigo, achei num caderno velho e liguei. Alô? Dona Cida? Aqui é o Augusto, marido da Helena. Do outro lado, um silêncio comprido. E então, uma respiração funda. Meu Deus, Augusto! A voz dela tremeu. Eu pensei que você nunca ia ligar. Eu preciso falar com a senhora, eu disse. Sobre uma coisa que a Helena guardou. Dona Cida não perguntou o quê. Ela já sabia. Você descobriu a menina, né? Ela falou baixo. A irmã. Eu fechei os olhos. Então era verdade. E não era só eu e Maíra no meio do furacão. Tinha gente que sabia. Tinha gente que calou. Eu preciso entender tudo, Dona Cida. Tudo. Porque agora querem destruir a Maíra e tomar o filho dela. Do outro lado, a voz veio como um sussurro pesado. Augusto, tem uma carta. Uma carta que a Helena escreveu e pediu para esconder.
E não é só sobre a irmã. É sobre uma promessa que ela fez. E sobre um documento que a Soraya faria qualquer coisa para nunca deixar aparecer. Meu coração disparou. Que documento? Dona Cida hesitou, como se a garganta travasse. Eu não falo por telefone. Não depois de tudo. Se você quiser saber, vem aqui amanhã cedo. E vem sozinho. Eu desliguei e fiquei parado na calçada do hospital com o céu escurecendo. A cidade seguia, os carros passando, as pessoas vivendo, e eu ali, com a sensação de que eu estava abrindo uma porta que nunca mais fecharia. Porque se existia um documento escondido, então a guerra da Soraya não era só por orgulho. Era por medo. E no fundo do meu peito nasceu uma pergunta que eu mesmo não queria responder. Será que o coração que Maíra esperava era a única coisa em risco nessa história? No dia seguinte, eu acordei antes do sol. Não foi por disciplina, foi por inquietação. A casa parecia maior quando eu estava sozinho. O silêncio fazia eco e tudo o que eu tinha vivido desde o cemitério estava me empurrando para um lugar onde eu nunca pensei que pisaria de novo. O lugar da responsabilidade por alguém. Bento ainda dormia no meu sofá, encolhido no cobertor como um passarinho assustado. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos e juro que senti a mesma coisa que senti quando vi minha esposa pela primeira vez. Uma vontade de proteger sem saber explicar o motivo. Deixei uma vizinha de confiança cuidando dele por algumas horas e segui para a casa da Dona Cida. Ela morava num bairro antigo, desses com ruas de paralelepípedo e casas baixas, varanda estreita e cheiro de café na porta. Quando bati palmas, ela abriu rápido, como se já estivesse me esperando desde ontem. Dona Cida era pequena, mas tinha um olhar forte. Um olhar de quem viu muita coisa e aprendeu a guardar. Entra, Augusto, ela disse sem rodeio, e fecha o portão. Entrei com o coração batendo esquisito. A sala era simples. Um sofá coberto com manta, fotos antigas na parede, um crucifixo discreto num canto. Ela me ofereceu café e eu aceitei só para ter algo nas mãos, porque eu estava tremendo por dentro. Eu vou direto ao ponto, eu disse. A senhora falou de uma carta e de um documento. Eu preciso entender isso. A Maíra está na UTI e a viúva do pai dela está tentando apagar tudo. De novo. Dona Cida suspirou como quem carrega um peso antigo. Eu conhecia a Helena menina. Ela começou usando o nome da minha esposa como se ainda fosse presente. A sua mulher era boa, Augusto. Boa de verdade. Mas foi criada num lugar onde ser boa muitas vezes significa engolir a própria dor. Eu senti a garganta fechar. Ela sabia da Maíra? Dona Cida assentiu devagar. Soube antes de todo mundo. Ela não foi avisada. Ela desconfiou. Ela juntou pedaço por pedaço. E quando confirmou, ela sofreu como se tivessem arrancado um pedaço dela. Eu encostei a xícara na mesa com cuidado, como se qualquer barulho pudesse quebrar aquilo. Porque ela nunca me contou. Dona Cida me olhou com um misto de compaixão e dureza. Porque ela tinha medo de virar guerra. E naquela família, guerra não é gritaria, não. É coisa que se faz no silêncio. Gente que perde emprego, gente que some de hospital, gente que é chamada de louca até acreditar. Aquilo me deu um arrepio. A senhora está dizendo que... Eu estou dizendo que a Soraya é capaz de coisas que você nem imagina. Ela cortou. E a Helena sabia. Dona Cida se levantou devagar e foi até um armário velho. Tirou de dentro uma caixa de sapato amarrada com fita. Voltou com ela como se estivesse carregando um coração vivo. Isso aqui a Helena me entregou um tempo antes de morrer, disse. Ela pediu para eu guardar e só entregar para você se um dia você descobrisse a Maíra por conta própria. Minha mão tremeu quando toquei na caixa. Ela escreveu isso antes de morrer? Escreveu. Mas não foi numa tarde tranquila. Foi numa fase em que ela estava inquieta. Como se soubesse que o tempo dela estava encurtando. Eu abri a caixa com cuidado. Dentro havia 2 envelopes, um com meu nome, outro com o nome Maíra. E, dobrado, um papel de cartório. Uma cópia autenticada de um reconhecimento de paternidade. Eu senti o mundo girar. Isso é o pai delas reconhecendo a Maíra? É, Dona Cida respondeu. Reconheceu no papel, mas nunca deixou a verdade sair da gaveta. Ele pagava uma pensão por fora, fazia acordo, mas segurava tudo para manter a pose.
Eu passei os olhos no documento. Aquilo era concreto. Aquilo existia. Meu peito queimou. Então a Maíra é irmã legalmente reconhecida. Comprova, Dona Cida completou. E a Soraya morre de medo disso aparecer. Porque a partir do momento que isso aparece, a história muda. Não é só a filha de um caso. Ela passa a ter direitos. E direitos mexem com patrimônio, com herança, com sobrenome, com vergonha, com tudo. Eu fechei os olhos por um instante tentando respirar. E a carta? Dona Cida apontou para o envelope com meu nome. Lê. Eu abri o envelope e vi a letra da Helena. A mesma letra que eu tinha visto no bilhete do cemitério, só que agora era mais longa, mais íntima, mais dolorida. Eu comecei a ler em silêncio, mas a voz ficou presa e eu precisei ler em voz alta, como se eu estivesse chamando ela de volta pelo nome. Augusto, se você está lendo isso, é porque a Maíra entrou na sua vida. Eu não tive coragem de colocar isso sobre seus ombros enquanto eu estava viva, porque eu tinha medo. Medo da reação, medo do escândalo, medo do que a Soraya é capaz de fazer. Sim, eu sei que você acha que eu era forte. Eu era. Mas eu também era humana. Eu parei um segundo, com os olhos ardendo. Eu descobri a Maíra quando ela ainda era adolescente. Eu encontrei uma foto escondida no escritório do meu pai. Eu vi o nome dela num recibo antigo, e eu fui atrás. Eu vi a menina de longe uma vez. Ela estava com a mãe num ponto de ônibus. Eu voltei para casa e chorei como criança, porque eu percebi que a minha vida perfeita tinha sido construída em cima do silêncio de outra mulher e outra filha. Minhas mãos estavam molhadas de lágrima, e eu nem percebi quando começou. Eu tentei me aproximar, mas fui impedida. A Soraya me chamou e disse que se eu insistisse, eu destruiria a minha família e a minha própria imagem. Disse que eu estava doente, que eu estava inventando coisa. Eu quase acreditei. Depois eu entendi. Ela não queria só evitar escândalo, ela queria evitar justiça. Eu senti um frio no estômago. Por isso eu fiz uma promessa. Se um dia eu não estivesse mais aqui, eu queria que você fosse a ponte que eu não consegui ser. Não por culpa, por amor. Porque Maíra não merece pagar o preço do pecado dos outros. E o filho dela, esse menino não pode ser engolido pela mesma crueldade. Eu engoli em seco e continuei. Se eu estiver certa, a saúde dela vai piorar. E quando piorar, a Soraya vai tentar tomar o que ela tem de mais precioso, a verdade e o filho. Augusto, eu te imploro, não deixe. Protege os dois. E se no meio disso tudo você sentir que seu coração está voltando a viver, não se odeie por isso. Eu te amei. E por te amar, eu quero que você viva. Eu não aguentei. Baixei a cabeça e chorei como eu não chorava desde o enterro. Não era só saudade. Era uma mistura de admiração, de dor, de orgulho, de culpa e de uma paz estranha por entender quem ela foi de verdade. Dona Cida colocou a mão no meu ombro. Ela te amava muito, disse baixinho. E eu falhei com ela. Eu respondi com a voz quebrada. Eu estava do lado e não vi a guerra que ela estava lutando. Você não falhou, Augusto. Quem falhou foi quem obrigou ela a calar. Eu respirei fundo e olhei para o outro envelope, o de Maíra. O que tem aí? A parte dela, Dona Cida disse. Coisas que ela precisa saber. E esse documento que você viu. A Helena queria que a Maíra tivesse isso nas mãos quando fosse a hora. Eu fechei a caixa devagar, como se estivesse guardando a própria Helena ali dentro. Quando saí da casa da Dona Cida, eu não era mais o mesmo homem que entrou. Eu tinha prova. Eu tinha verdade. E eu tinha uma promessa escrita com a letra da mulher que eu amei. Voltei para o hospital com a caixa bem guardada, como se fosse um bebê. E no caminho, eu senti o medo. Medo do que a Soraya faria quando descobrisse que o segredo dela estava prestes a virar luz. Na recepção, antes mesmo de eu chegar no elevador, meu celular vibrou. Era uma mensagem curta, de um número desconhecido. Você acabou de dar um passo grande demais. Entrega essa caixa e vai embora. Ou o menino vai pagar. Eu parei no meio do saguão, sentindo o coração disparar, e olhei ao redor como se a ameaça tivesse rosto. Ali, naquele instante, eu entendi. Não era só sobre Maíra sobreviver ao transplante. Era sobre Bento sobreviver à mentira. Eu fiquei parado no meio do saguão do hospital com o celular na mão,
sentindo a tela vibrar como se fosse um animal vivo. Aquela mensagem não era só uma ameaça. Era uma mão fria apertando meu pescoço por dentro. Ou o menino vai pagar. Eu olhei ao redor. As pessoas passavam apressadas, algumas chorando, outras discutindo por senha, por cadeira, por um pedaço de atenção. Ninguém parecia notar que ali, naquele instante, a minha vida tinha acabado de entrar numa curva perigosa. Eu respirei fundo e fiz a única coisa sensata. Não respondi. Guardei o telefone no bolso e caminhei até a assistente social, a mesma que tinha falado comigo na noite anterior. Ela estava numa mesinha com pilhas de papéis e cara de quem já tinha visto o pior do mundo e mesmo assim precisava continuar. Eu preciso falar com você, eu disse, sem rodeio. Ela levantou os olhos e entendeu pelo meu rosto. Aconteceu alguma coisa. Eu mostrei a mensagem sem teatralidade. Ela leu e franziu a testa. Isso aqui é grave, ela falou. O senhor tem como provar que essa pessoa é ligada à família? Ainda não, mas eu tenho um advogado e tenho documentos. Então a gente vai fazer do jeito certo, ela respondeu firme. Vou registrar isso no atendimento social. E o senhor precisa procurar a delegacia ainda hoje. Ameaça envolvendo criança não é brincadeira. Eu assenti. E por dentro, uma parte minha quis correr. Quis largar tudo, voltar para a minha casa vazia e fingir que nada disso era comigo. Mas aí eu lembrei do Bento no meu sofá, lembrando da mãe como se ela fosse um cobertor. Lembrei do pedido da Helena. E lembrei do olhar da Maíra, aquela mistura de orgulho e desespero. Eu subi para a UTI com a caixa bem escondida dentro da mochila. Na porta, a enfermeira pediu para eu higienizar as mãos e colocou regras. Poucos minutos, nada de conversa longa. Quando eu entrei, vi Maíra com o rosto ainda mais pálido. Os olhos estavam abertos, mas cansados. A máscara de oxigênio cobria metade do rosto e, mesmo assim, ela tentou sorrir. Você voltou, ela sussurrou. Eu puxei a cadeira e sentei bem perto, sem tocar nela com força, como se qualquer peso a mais pudesse quebrar. Eu voltei, respondi. E eu trouxe uma coisa que é sua. Os olhos dela se apertaram num esforço para entender. Minha? Eu abri a mochila e tirei, com cuidado, o envelope com o nome dela. A letra da Helena. Eu vi Maíra olhar aquilo como se estivesse vendo um fantasma. Isso é dela? A voz dela falhou. É, eu respondi, sentindo o nó na garganta. Ela escreveu antes de partir. Ela pediu para te entregar quando fosse a hora. Maíra tentou levantar a mão, mas estava fraca. Eu aproximei o envelope e ela segurou com a ponta dos dedos tremendo. Por alguns segundos, ela só ficou olhando o próprio nome ali, como se estivesse confirmando que existia. Eu não sei se eu consigo, ela murmurou. Eu fico aqui, eu disse. Você não precisa ficar sozinha com isso. Ela abriu devagar. Os olhos correram as linhas e, no meio da leitura, as lágrimas começaram a escorrer por baixo da máscara. Não era um choro alto. Era aquele choro quieto que parece que vem de dentro de um lugar muito antigo. Ela sabia? Maíra sussurrou, como se aquilo doesse mais do que a doença. Ela sabia e tentou. Eu peguei a mão dela com cuidado. Ela tentou. E ela deixou prova. Tirei o documento do cartório, a cópia do reconhecimento de paternidade, e mostrei. Maíra arregalou os olhos. Por um instante, parecia até que ela tinha ganhado um pouco de ar. Então eu não sou só a filha do erro. Ela disse, num fio de voz. Você é filha. Ponto. E irmã. E isso muda tudo. Maíra fechou os olhos e respirou do jeito que deu. A Soraya vai me destruir quando souber disso, ela falou. Ela já está tentando, eu respondi. E contei da ameaça, do hospital, dos papéis. Os olhos dela ficaram cheios de pânico. O Bento... Ela tentou se mexer. Cadê o Bento? Está seguro? Eu disse rápido. Está comigo, e eu prometi para você. Ela me encarou com uma força estranha para alguém tão fraca. Augusto, eu não tenho direito de colocar isso nas suas costas. Eu engoli seco. Você não colocou, a vida colocou. E a Helena, ela confiou em mim. E eu parei, porque as palavras eram difíceis.
Eu já não sei separar o que é promessa e o que é sentimento. Maíra respirou fundo e eu vi os olhos dela brilharem de um jeito diferente. Não fala isso agora, ela pediu. E não era rejeição, era medo. Eu tô com medo de você se prender numa história que pode acabar mal. Eu apertei a mão dela. Eu já estou preso, e não é numa história, é em vocês. A enfermeira bateu na porta avisando que meu tempo estava acabando. Antes de eu sair, Maíra puxou minha mão com a pouca força que tinha. Se eu sair dessa, ela sussurrou, eu quero viver, de verdade, pelo meu filho e, talvez, com você. Aquilo me atravessou como um golpe bom. Um golpe que dá dor porque revela que o coração ainda funciona. Eu saí da UTI com as pernas moles e no corredor já liguei para o Renato. A gente tem documento, eu disse. E temos ameaça. Ela falou do menino. Renato não demorou. Você vai agora na delegacia registrar boletim. Depois você volta para onde está a criança. E eu vou preparar 2 frentes. Proteção do menor e exposição legal do reconhecimento no momento certo. Não joga isso no colo da Soraya de uma vez. A gente precisa de timing. Eu fiz tudo como ele mandou. Delegacia, registro, cópia da mensagem, orientação. Eu nunca gostei de polícia, de papelada, de conversa formal. Mas naquele dia, eu entendi que amor sem proteção vira só desejo. Quando cheguei em casa, Bento estava acordado. A vizinha tinha feito arroz e feijão para ele. E ele comia devagar, com o olhar baixo. A mamãe volta? Ele perguntou sem levantar a cabeça. Eu me agachei. Volta, sim. E eu vou levar você para ver ela assim que puder. Ele assentiu, como quem tenta acreditar porque precisa. Naquela noite, enquanto Bento dormia, meu celular tocou. Número do hospital. Meu coração quase parou. Senhor Augusto? Era a médica, a mesma do plantão. Eu preciso que o senhor venha para cá imediatamente. Eu senti o chão sumir. A Maíra? Ela piorou. E apareceu uma possibilidade. Um coração compatível pode estar disponível nas próximas horas. Mas é uma corrida contra o tempo. A equipe está mobilizando tudo e precisamos de decisões rápidas. Eu fechei os olhos e encostei a testa na parede. 5 anos atrás eu tinha recebido uma ligação parecida. 5 anos atrás eu tinha corrido e mesmo correndo, eu não consegui segurar a mão da minha esposa. Eu olhei para Bento dormindo no quarto, tão pequeno, tão vulnerável. E naquela hora, eu fiz uma oração do meu jeito, sem discurso, sem promessa bonita. Só verdade. Se for para ela ficar, deixa ela ficar. Eu peguei Bento no colo ainda meio dormindo, coloquei uma roupa nele às pressas e voltei para o hospital com o coração na garganta. E quando eu atravessei a porta da emergência, eu soube, pelo olhar da equipe correndo, que a próxima madrugada não seria só decisiva. Ela seria o tipo de madrugada que muda uma vida inteira. Eu cheguei ao hospital com o Bento no colo, ele meio dormindo, a cabecinha caída no meu ombro, e eu com a sensação de que estava carregando o mundo inteiro dentro do peito. A recepção parecia mais barulhenta do que nunca, como se o lugar inteiro tivesse pressa. Enfermeiros andando rápido, rádio chamando médico, gente perguntando de senha, e eu só conseguia pensar numa coisa. Dessa vez, por favor, não. A médica que tinha falado comigo no telefone me encontrou no corredor e veio direto, sem rodeio. Senhor Augusto, precisamos agir rápido. A Maíra entrou em prioridade. Existe um potencial doador compatível. A equipe está confirmando os detalhes, mas pode acontecer ainda hoje. Eu tentei engolir em seco, mas minha garganta não obedecia. Ela aguenta? Eu perguntei. A médica me olhou com franqueza, aquele tipo de franqueza que não fere porque é necessária. Ela está no limite, mas é justamente por isso que essa chance importa. Se a compatibilidade se confirmar, a cirurgia é o que pode dar a ela vida. O risco é alto, mas sem isso, ela não completou. Não precisava. Olhei para o Bento, que despertou um pouco com o movimento e esfregou os olhos. Cadê a mamãe? Ele perguntou com a voz cheia de sono e medo. Eu me agachei e encostei a testa na dele. A mamãe tá aqui, campeão. Os médicos vão cuidar dela. Você vai ficar comigo o tempo todo, tá? Ele assentiu, segurando minha mão com força. Eu senti um aperto tão grande que quase me derrubou, porque a mão dele era pequena
mas a confiança dele era gigante. E eu sabia. Se eu falhasse, a queda dele seria maior do que a minha. Foi então que eu vi do outro lado do corredor duas figuras que eu não queria ver nem em sonho. Um homem de terno e uma mulher elegante demais para aquele ambiente. Soraya Montenegro. Ela não parecia preocupada com saúde, parecia preocupada com controle. Ela veio andando devagar, como se o hospital fosse dela, e parou a poucos passos de mim, olhando primeiro para Bento, depois para mim. Que coincidência, ela disse, com um sorriso que não chegava nos olhos. Você e o menino de novo? Meu corpo ficou rígido. O que a senhora quer agora? Ela fez uma expressão quase ofendida, como se eu estivesse sendo grosseiro com alguém superior. Eu vim fazer o que você não tem coragem. Resolver. Essa situação já passou do limite. O advogado ao lado dela abriu uma pasta como se estivesse num escritório e falou num tom formal. Senhor Augusto, diante da internação grave da genitora e da ausência de tutela legal formal, existe risco para o menor. A senhora Montenegro, como representante da família, se dispõe a acolher a criança provisoriamente. A palavra acolher na boca deles parecia veneno disfarçado de mel. Bento apertou minha mão mais forte. Eu não vou a lugar nenhum, eu respondi, olhando firme para o advogado. E o Bento não vai com vocês. Soraya soltou um suspiro curto, como se eu fosse um problema pequeno. Você não entende. Você não tem vínculo legal. Não é pai, não é parente. Você é um homem sozinho se agarrando numa história que não é sua. Eu senti o sangue ferver, mas me obriguei a manter a voz estável. Eu não podia virar a caricatura que eles queriam. Ele é filho da Maíra, e a Maíra me autorizou, e tem registro no hospital, e eu já registrei ameaça em delegacia. O advogado piscou, a primeira trinca no controle. Soraya não demonstrou surpresa, mas os olhos dela mudaram. Você está se achando muito esperto, ela falou baixo. Só que eu tenho recursos para tornar sua vida um inferno. Então torne, eu respondi, e eu mesmo me surpreendi com a firmeza. Mas não encoste nele. A assistente social apareceu do nada, como se tivesse sido chamada pelo instinto. Ela se colocou ao lado, olhando Soraya com postura profissional. A senhora está tentando retirar uma criança daqui sem ordem judicial? Ela perguntou. Soraya sorriu. Estou tentando evitar trauma. A assistente social não se abalou. Trauma é tirar uma criança do único adulto de referência que ela tem nesse momento. Se a senhora quiser seguir por esse caminho, terá que apresentar determinação legal. Soraya encarou a mulher como quem encara uma parede que não esperava encontrar. Você sabe quem eu sou? Eu sei quem o menino é. A assistente social respondeu. E isso basta. Por um segundo, eu quase agradeci em voz alta. Mas não era hora de gratidão. Era hora de segurar o chão. Soraya recuou meio passo e falou bem baixo, perto do meu ouvido, sem que Bento escutasse. Se essa cirurgia acontecer, você acha mesmo que ela vai sair viva? Você acha que Deus dá coração para quem nasceu para ser apagada? Eu senti vontade de levantar a mão. Não levantei, só respirei. A senhora não tem Deus na boca, eu disse com nojo contido. A senhora só tem medo. Ela se afastou e antes de ir, deixou um aviso. Isso ainda não acabou. Quando ela foi embora, eu percebi que minhas mãos estavam tremendo. Bento me olhou, confuso. Ela é brava, ele falou num sussurro. Eu abaixei e beijei a testa dele. Não olha para ela, olha para mim. Eu tô aqui. Pouco tempo depois, a médica voltou, com passos rápidos. Confirmou, ela disse. Compatibilidade positiva. A equipe está preparando. Vamos entrar com a Maíra no centro cirúrgico em minutos. Eu senti as pernas bambas. Eu queria ver Maíra. Nem que fosse por 30 segundos. A médica olhou para mim e entendeu sem eu pedir. Você pode entrar um instante, mais rápido. Me conduziram até um quarto de preparo. Maíra estava lá, de touca, com acesso no braço, os olhos abertos e assustadoramente calmos. Quando ela me viu, um sorriso fraco apareceu. Você trouxe ele? Ela perguntou, a voz baixa. Trouxe, eu disse, e segurei a mão dela. Ele tá aqui fora. Tá bem? Tá seguro? Os olhos dela encheram. Eu tô com medo, Augusto. Eu engoli o choro. Eu também tô. Mas a gente vai atravessar isso, do jeito que der. Ela apertou meus dedos com a força que ainda tinha. Se eu não voltar,
Não fala. Ela insistiu com aquela coragem que não cabia num corpo tão frágil. Se eu não voltar, promete que vai amar ele. Não por pena, por amor mesmo. Eu senti o rosto queimar. Eu prometo, mas escuta, eu não tô fazendo isso pensando em perder. Eu tô fazendo pensando em ganhar você de volta para a vida. Ela respirou, como se guardasse aquilo no peito. E você? Ela murmurou. Você ainda sente culpa? Eu parei um segundo. Sinto. Pela Helena. Pelo silêncio dela. Por eu não ter visto. Mas hoje eu entendo uma coisa. Ela me pediu para viver. E eu tô tentando obedecer. Uma lágrima escorreu no canto do olho de Maíra. Então, se eu sair dessa, eu quero viver com você. Sem medo. Mesmo que seja devagar. Eu encostei minha testa na dela, com cuidado. Vai ser devagar. Mas vai ser de verdade. A equipe entrou e eu tive que sair. Antes de levar Maíra, a médica perguntou sobre consentimentos. Tudo rápido, com assinatura, com explicação, com risco, com urgência. Eu assinei com a mão trêmula, porque a caneta parecia pesar toneladas. No corredor, Bento estava com a assistente social. Quando me viu, abriu os braços. Mamãe tá doente? Ele perguntou. Eu ajoelhei e abracei ele forte. Ela tá lutando, e a gente vai esperar ela voltar. Eles levaram Maíra. Eu acompanhei até a porta do centro cirúrgico. Vi a maca atravessar aquela entrada branca, e no instante em que as portas se fecharam, eu senti uma dor antiga me atravessar. O mesmo som de porta fechando que eu ouvi 5 anos atrás, quando eu perdi a Helena. Só que agora eu tinha Bento comigo, e isso me obrigava a ficar de pé. As horas seguintes foram um deserto. Eu andava, sentava, levantava, bebia água sem sentir. O tempo não passava. Cada pessoa que saía do centro cirúrgico parecia carregar uma sentença no rosto. No meio da espera, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Atendi. Senhor Augusto? Uma voz masculina, calma demais. A senhora Montenegro pediu que eu avisasse. Se a Maíra sobreviver, ela vai contestar tudo. Vai dizer que você se aproveitou da fragilidade dela. Vai tentar te transformar no vilão. Eu fechei os olhos. Ela pode tentar, eu respondi. Mas agora eu não tenho mais medo. A ligação caiu. Eu olhei para o Bento, dormindo encostado na minha perna, com a boca semi-aberta, a mãozinha segurando minha calça como se eu fosse uma árvore em tempestade. E ali eu entendi. A Soraya podia me atacar do jeito que fosse, mas eu não estava mais sozinho. Eu era responsável por um pedaço de vida. Depois de muitas horas, a médica finalmente apareceu no corredor. Ela veio sem pressa, como quem sabe o peso do que vai dizer. Meu coração subiu para a garganta. E então? Eu perguntei, quase sem voz. Ela respirou fundo. A cirurgia foi muito difícil. Houve complicações. Nós fizemos tudo o que era possível. E agora as próximas horas são decisivas. Eu senti o chão amolecer. Ela está viva? A médica fez uma pausa que pareceu cruel. Está. Mas ainda não podemos comemorar. O corpo precisa aceitar. Ela está na UTI, sedada. Eu levei a mão ao rosto e chorei em silêncio, ali mesmo, sem vergonha. Não era choro de vitória. Era choro de alívio misturado com terror, porque eu sabia. A luta não tinha acabado. Ela só tinha mudado de lugar. E quando eu achei que nada mais poderia me surpreender, a médica completou. Tem mais uma coisa. Alguém ligou para o hospital dizendo que a criança estava em situação irregular e pediu intervenção. A equipe social já está cuidando, mas o senhor precisa estar preparado. Eu gelei. A ameaça tinha voltado com outra roupa. Soraya tinha feito seu movimento. O amanhecer chegou sem cor. Sabe quando o dia nasce, mas parece que a luz tem medo de entrar? Foi assim. Eu estava no hospital fazia tantas horas que meu corpo já não distinguia cansaço de desespero. Eu só sabia de uma coisa. Maíra estava viva, mas ainda não estava salva. E Bento, dormindo encostado em mim, podia ser arrancado dali por um papel, por uma assinatura, por uma mentira bem contada. A assistente social me chamou num canto, com aquele olhar sério de quem tenta manter a humanidade num sistema que às vezes perde isso. Senhor Augusto,
Alguém acionou o hospital alegando situação irregular da criança. Já registramos que o menor está acompanhado, que a mãe está internada e que o senhor vem prestando assistência. Mas pode haver tentativa de judicialização rápida, entende? Eu entendi, e entendi mais do que queria. Foi ela, eu disse sem precisar falar nome. A assistente social assentiu, sem confirmar, mas confirmando. O que o senhor tem de documentação? Eu abri a mochila e mostrei tudo o que eu tinha. Boletim de ocorrência da ameaça, registro do atendimento social, a autorização que Maíra assinou quando estava lúcida, meu advogado acionado. Ela olhou com atenção, respirou fundo e falou: "Isso ajuda muito. Agora o senhor precisa manter a calma e não sair daqui com o menino sem orientação. Se alguém aparecer com conversa bonita, não assina nada." Eu olhei para Bento. Ele tinha acordado, coçando os olhos, e me encarava como se eu fosse a resposta de tudo. "A mamãe já sarou?" Ele perguntou. Eu me agachei. "Ela tá lutando, campeão, mas tá viva. E a gente vai ver ela assim que deixarem." Ele fez um biquinho e segurou minha mão. "Eu quero dar beijo." "Eu sei. E você vai dar." Foi nesse instante que eu senti com uma clareza dolorida o que eu já tinha tentado evitar. Eu estava amando aquele menino. Não por pena, não por obrigação. Eu estava amando porque ele tinha entrado na minha vida do jeito mais cru, mais verdadeiro. Ele não me pediu nada além de presença. Mais tarde o Renato chegou. Terno simples, cara de poucas palavras, olhar de quem já entrou em briga grande e sabe que o barulho não é o que vence. "Eu já conversei com a assistente social e com a direção", ele disse. "A senhora Montenegro tentou fazer pressão, mas sem ordem judicial, ela não leva esse menino de lugar nenhum. E se insistir, vai se complicar." Eu senti um pouco de ar entrar no peito. "E a Maíra?" perguntei. "Primeiro vamos garantir o Bento", ele respondeu. "Depois a gente cuida do resto." Eu já dei entrada numa medida de proteção urgente e uma guarda provisória emergencial condicionada à recuperação dela. Isso não é tirar o filho, é impedir que alguém use o caos para arrancar ele dela. Eu encostei na parede e fechei os olhos. Eu nunca pensei que um dia eu ia estar assinando o papel de guarda de criança, 5 anos depois de enterrar minha esposa. A vida tem umas curvas que parecem punição, mas às vezes são recomeço. Quando finalmente me deixaram entrar na UTI para ver Maíra, eu fui com o coração na mão. Ela estava sedada, aparelhos ao redor, e aquele peito subindo e descendo devagar parecia um milagre silencioso. A médica explicou que as próximas horas seriam de observação, que o corpo precisava aceitar, que o coração novo precisava conversar com o resto dela. Eu ouvi tudo, mas por dentro eu só repetia: "Fica, por favor, fica." No fim daquele dia, Maíra mexeu a mão. Foi um movimento mínimo, quase nada, mas para mim foi como se o mundo gritasse. A médica me chamou. "Ela está começando a reagir. Ainda é cedo, mas é um bom sinal." Eu me aproximei com cuidado, segurei a mão dela e falei baixinho, como se a vida dela dependesse de me ouvir. "Maíra, é o Augusto. O Bento tá bem, tá aqui comigo. Você não tá sozinha. Volta." Uma lágrima escorreu do canto do olho dela. Eu não sei se foi reflexo ou sentimento. Mas eu escolhi acreditar que era sentimento, porque naquele momento acreditar era a única coisa que eu tinha. 2 dias depois, ela acordou de verdade. Confusa, fraca, olhando ao redor como se tivesse atravessado uma tempestade e não lembrasse de nada. Quando me viu, a boca dela tremeu e ela chorou sem força. Eu tô aqui?" Ela sussurrou. "Tá." Eu respondi com a voz quebrada. "E tá viva." Ela fechou os olhos e respirou. Uma respiração curta, mas dela. E então, num fio de voz, perguntou: "O Bento?" Eu sorri, porque foi a primeira vez em muito tempo que eu sorri sem culpa. "Tá bem. Quer ver ele?" A equipe disse que não naquele instante, mas prometeu que sim em breve. Maíra apertou minha mão e falou: "Obrigada por não deixar." Eu inclinei o rosto e respondi: "Eu só fiz o que sua irmã me pediu, e o que meu coração também pediu." As semanas seguintes foram duras, não vou romantizar. Maíra teve dias bons e dias ruins, teve febre, teve medo, teve noites em que ela acordava assustada achando que ia morrer.
Eu vi aquela mulher se reconstruindo pedaço por pedaço, e cada pedaço vinha com uma coragem que eu nunca vi em gente de sobrenome importante. E enquanto ela se recuperava, a Soraya tentou mais uma vez. Tentou questionar a autorização, tentou insinuar que eu estava me aproveitando, tentou plantar dúvida na cabeça de funcionário. Só que agora eu tinha o que ela odiava: documento, prova, testemunha e, principalmente, verdade. O reconhecimento de paternidade veio à tona no momento certo, do jeito certo. Renato conduziu tudo sem espetáculo, mas com firmeza. A justiça não virou conto de fadas. Não foi vilã presa, nem aplauso em tribunal. Foi a vida cobrando do jeito real. A Soraya foi obrigada a recuar, a engolir o que tentou esconder e a responder por algumas atitudes que, no mínimo, não poderiam passar impunes. Ela não saiu destruída, saiu desmascarada. E pra gente, isso já era muito. Quando Maíra voltou para casa, eu organizei tudo para que ela tivesse dignidade. Não foi mansão, não foi luxo de novela. Foi um apartamento simples, claro, perto do hospital, com um quarto para o Bento e uma varanda pequena onde ela pudesse tomar sol. Maíra não queria sentir que estava sendo sustentada. Ela queria reconstruir a própria vida, e eu respeitei isso. Bento foi o primeiro a perceber que algo tinha mudado. No dia em que ele viu a mãe andando de novo, ainda devagar, ele correu e abraçou as pernas dela com força. "Mamãe voltou!" ele gritou, e eu chorei ali, sem tentar esconder. Porque eu pensei em Helena, pensei no túmulo, pensei no segredo, pensei que de algum jeito a dor tinha virado ponte. Com o tempo, Maíra começou a trabalhar de novo, aos poucos, vendendo doces e depois fazendo curso, retomando sonhos. E entre uma consulta e outra, entre um remédio e outro, o amor foi crescendo. Não foi aquele amor adolescente, foi amor maduro, feito de conversa, de cuidado, de respeito e principalmente de escolha diária. Um dia, num fim de tarde, Bento estava desenhando no chão da sala. Maíra me olhou e falou: "Eu tenho medo de ser feliz e a vida cobrar de novo." Eu sentei perto dela. "A vida cobra, sim," eu respondi, "mas também devolve, e eu não quero mais viver de medo." Ela respirou fundo e encostou a testa na minha. "Então fica," ela disse. "Fica de verdade." Eu pedi Maíra em casamento num domingo simples, dentro de casa, sem ajoelhar para a plateia, sem discurso pronto. Só peguei a mão dela, olhei nos olhos e falei: "Eu já perdi uma vez. Eu não quero perder a chance de viver agora. Casa comigo." Ela chorou e riu ao mesmo tempo, e disse sim com uma voz que parecia ter renascido junto com o coração. A gente se casou alguns meses depois, numa cerimônia pequena, com família de verdade, aquela que a vida escolhe, amigos próximos, um almoço simples, comida de casa, abraço apertado e Bento entrando com as alianças todo orgulhoso, com a camisa torta e o sorriso mais bonito do mundo. Quando ele entregou as alianças, olhou para mim e falou alto, do jeito que criança fala sem medir: "Agora eu tenho pai?" Eu me ajoelhei, abracei ele e respondi: "Se você quiser, você sempre teve." No 12 de dezembro seguinte, eu voltei ao túmulo da Helena. Não fui sozinho. Fui com Maíra ao meu lado e Bento segurando minha mão. Levei flores brancas, como sempre. Ajoelhei, encostei a mão no mármore e sussurrei: "Eu cumpri, do meu jeito. Obrigado por ter confiado em mim, mesmo quando eu não sabia que era capaz." Saí de lá com saudade, sim, mas com uma paz que eu nunca tinha sentido, porque no fim, o segredo que eu encontrei no cemitério não destruiu o meu amor. Ele transformou minha dor em família. E agora eu quero te perguntar uma coisa, com o coração aberto. O que mais te tocou nessa história? Me conta nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que já precisou recomeçar quando achava que a vida tinha acabado. Eu leio tudo com muito carinho.